Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Thiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Alberto Neto. Deputado, muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Cláudio, Rodrigo. Prazer estar aqui no Diário do Poder. Vamos falar sobre os momentos difíceis que o Brasil está vivendo com esse desgoverno que está dando um prejuízo enorme, principalmente na economia do Brasil. Deputado, queria agradecer a presença desde já e começar aqui com uma pergunta fácil para a gente começar. Qual é a principal missão da oposição esse ano, em 2025? É, de fato, a anistia? Olha, a anistia é prioridade 00, porque o que aconteceu, o que está acontecendo no nosso Brasil, eu vi até políticos de esquerda achando um absurdo a pena que estão dando para as pessoas que participaram da manifestação do 8 de janeiro. Imagina a senhora colocar de batom, perder o mané, pegar 14 anos de prisão. Eu sou oriundo da polícia. Eu já prendi traficante com fuzil e ele sair na audiência de custódia. Eu já vi assassino sair na audiência de custódia. E uma mulher, mãe de família, escreveu perder o mané, pegar 14 anos de prisão. Ontem estava uma mãe de crianças ainda. Uma mãe com 6 filhos. O seu marido pegou 17 anos de prisão. Ela suplicando, ajoelhado, pedindo apoio aos deputados e os senadores que vote a anistia. A anistia está criando uma causa, está virando uma causa do Brasil. Não é somente da direita. O centro, inclusive o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deu várias declarações nesse sentido. Que o gesto que política é feito de gesto. O gesto que ele fez é que ele vai pautar a anistia e a obrigação da direita é fazer todo o trabalho de bastidores para conseguir os votos necessários, porque é uma grande injustiça que aconteceu no Brasil. Eu não estou dizendo que eles não merecem, quem depredou, quem quebrou o patrimônio público, não mereça pagar uma pena. Mas a desproporcionalidade que está acontecendo, né, a dosimetria da pena não foi aplicada, ou não foi respeitado a Constituição Federal, não foi respeitado o devido processo legal. E isso só acontece em ditaduras. Será que a gente está vivendo uma ditadura? É uma vingança cruel, né, deputado? Eu tenho falado que o Alexandre de Moraes, o apelido dele, antes de toda essa confusão, o apelido dele no STF é de xerife. Então ele está dando uma de xerife. Só que quando ele dá uma de xerife, ele rompe o processo democrático brasileiro. Ele cria uma ditadura do judiciário. Deputado, a oposição tem votos para aprovar a anistia? Nós estamos cada vez mais confiantes com essas declarações do centro, do presidente da Câmara, que na declaração dele, porque quando o presidente da casa faz uma declaração no sentido de positiva, quebra essa estigma de golpe, ele falou claramente em várias reportagens, olha, o 8 de janeiro não foi golpe. Não tinha nenhuma instituição armada. Como é que pessoas que estavam lá depredando o poder sem um grupamento armado ia tomar o poder? Que golpe é esse? Eu lembro até do Rodrigo Valadares, que é o deputado federal, que é o relator da anistia. Ele dá um exemplo de crime impossível. As pessoas lá, de repente, até queria, que está lá revoltado com todo o processo eleitoral, queria o poder. Mas não tinham condições nenhuma de aplicar qualquer tipo de golpe, porque as instituições, as Forças Armadas, a Polícia Militar, estavam ao lado do governo. O governo que foi incompetente e não tomou as devidas medidas para impedir aquelas depredações. Agora, deputado, o Lula semana... Só para responder mais claramente, com a declaração do Hugo Mota, dizendo que não foi golpe no 8 de janeiro, a direita fica muito confiante para aprovar a anistia. O Lula, essa semana, ele deu uma declaração falando que a aprovação desse projeto, antes dele do processo no Supremo ter sido concluído, que seria basicamente uma confissão de culpa. O senhor acha que a aprovação desse projeto realmente é uma admissão de culpa antes do processo ter terminado, ou esse julgamento meio que já é um jogo jogado? Primeiro, o Lula não tem moral nenhuma para falar sobre culpa, sobre devido processo legal. Ele foi condenado em 3 instâncias
E devido a uma canetada que mudou o processo de Curitiba para Brasília, ele ficou simplesmente inocentado e foi disputar uma eleição. Não pegou nem elegibilidade pelas condenações que ele tomou. Então, primeiro, ele não tem moral nenhuma para poder opinar sobre esse assunto. Mas se é culpa ou não tem culpa, se houve a depredação, né, aconteceu, claramente aconteceu, o Congresso Nacional tem essa competência de fazer anistia. Né? Essa é a competência do Congresso Nacional, que vai ser analisado com os deputados, com os senadores, e nós vamos lutar pela anistia independente da culpa, porque o STF pesou a mão, fez uma desproporcionalidade na pena, não aplicou a dosimetria, um poder se sobressaiu, está se sobressaindo claramente aos outros poderes, está rompendo o processo democrático, isso aí é falado aos 4 cantos do Brasil. E o Congresso Nacional, acho que com o projeto da anistia, ele também vai dar uma resposta para essa volta da harmonia entre os poderes. O Congresso não pode se ajoelhar perante ao STF, porque isso quem fica prejudicado é o Brasil, a democracia brasileira. O senhor teve uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro essa semana? Agora, acabei de sair de lá. O que foi tratado nisso? Eu vi até uma publicação que o senhor fez, o senhor falou que se trataram ali de rumos da direita. Sim, a gente tratou alguns projetos, por exemplo, da ficha limpa, que vai está tramitando no Congresso Nacional. Falamos sobre a anistia, sobre as famílias que iam participar, como seria o processo. O governador Tarcísio, eu estou dando até em primeira mão, tá almoçando agora com o presidente da República. A direita está muito organizada, está muito unida, está muito coesa. E esse governo está dando, como é que eu posso dizer? Está muito, como seria o ditado? Está dando muita pano para manga, acho que é isso. Está dando muito pano para manga. Pelas besteiras que o Lula vem falando, pelo aumento dos impostos, pelo rombo fiscal, pelos escândalos no Fundo de Previdência, agora no Banco do Brasil. Então, nós estamos focando muito na área econômica. Lógico, tem um projeto da anistia, nós temos a nossa pauta de costumes, só que isso está muito consolidado, principalmente a pauta de costume. Agora, a oposição se uniu e nós estamos focando onde dói muito no brasileiro, que é no estômago. Ele chegar no supermercado e ver que a carne está mais cara, que o arroz está mais caro, que o salário dele não é o mesmo no outro mês, quando ele for entrar no supermercado. E a gente está alertando a população que foi um grande estelionato eleitoral do Lula. Que ele prometeu picanha, prometeu a cervejinha e não conseguiu cumprir nada. Deputado, o senhor recentemente pediu o afastamento do presidente do Previ, que é o Fundo de Pensão dos funcionários do Banco do Brasil, em razão de um rombo de 14 bilhões de reais. Impressionante o tamanho desse rombo. Quanto tem de roubo nesse rombo? O TCU está investigando, mas eu posso dizer pela minha experiência política, tem muito dinheiro envolvido com isso. Desses 14 bilhões tem muito dinheiro. Por quê? E aí, abrindo um parêntese aqui, toda a oposição alertou no início do governo que o governo estava colocando na Previdência, a maior Previdência da América Latina, Previdência do Banco do Brasil, uma pessoa despreparada, que não tinha nenhum contato com investimentos. A formação dele era sindicalista, é formado em História, mestrado em História dos Aztecas, mas sobre investimentos, sobre mexer com fundos, Bolsa de Valores, ele não tinha experiência de nada. Parece que foi colocado ali realmente para obedecer algum comando. E aí nós precisamos de uma investigação. Acho que o TCU... Agora, para ter uma investigação séria, eu cobrei o TCU que ele precisa ser afastado. Porque se ele está dentro do órgão, ele consegue maquiar alguns números, ele consegue sumir com algumas informações preciosas, então ele precisa ser afastado urgente para que a gente salve os milhares de funcionários do Banco do Brasil estão revoltados com o que está acontecendo. O fundo pode quebrar. A aposentadoria dos funcionários estão em perigo nesse momento. E eu até fiz uma gravação chamando o governo Lula agora, parece aquele programa da Rede Globo, Vale a Pena Ver de Novo?
está se repetindo os mesmos escândalos de corrupção. Agora, nos Correios, o rombo que está acontecendo nos Correios, a JBS, os irmãos dentro do palácio, e até outro escândalo de corrupção que vai dar, com uma investigação, dá para descobrir. Os irmãos da JBS estavam no palácio numa semana. Nessa mesma semana, e aí ela mexe com o meu estado do Amazonas, ele comprou todas as termoelétricas do estado, e as termoelétricas, naquele momento, estavam com prejuízo, estavam devendo a transmissão, estavam com todas endividadas. E ele, se você compra uma empresa endividada, tu compra ela mais barato, né? Tu compra mais barato, porque vê que ela pode falir. Então tem um risco maior. Quando tem um risco maior, você consegue baixar o preço. Eles compraram todas as termoelétricas mais barato. 2 dias depois, pasmem, 2 dias depois, sai uma medida provisória pagando todas as dívidas dessas termoelétricas. Com a conta de luz, né? Com a conta de luz. Mas só quem vai pagar somos nós. É. Todos os brasileiros vão pagar essa conta. E quem vai ser beneficiado com esse grande negócio? Mais uma vez, a JBS. Isso precisa ser investigado. Já cobrei. Deputado, fala-se desde o fim do ano passado no impeachment do presidente Lula. Não foi um movimento muito grande, eu acho que ainda existe uma certa reticência por parte dos parlamentares na Câmara, mas no início desse ano o movimento deu uma aquecida. Pelas nossas contas, acho que a última vez que eu vi, 130 assinaturas já no pedido de impeachment. Isso tem perna? É possível? O crime de responsabilidade está bem tipificado. Lá, o próprio TCU condenou o programa Pé de Meia por 6 bilhões não declarados. Né? Mais uma vez, aconteceu o que aconteceu com a Dilma, a pedalada fiscal. Então, usou um recurso sem estar autorizado. Então, tem um crime de responsabilidade. Só que o processo de impeachment é um processo político. A gente precisa ter apoio do Congresso, tem que ter um ambiente favorável. E eu acho que mais do que um ambiente do Congresso, tão forte como ele, tem que ter um ambiente das ruas. Como aconteceu com a Dilma. Eu lembro da Dilma, e eu era policial na época, começou com as manifestações do aumento da passagem de ônibus. Acho que, se não me engano, era 20 centavos. Isso, 20 centavos né? em São Paulo. Dos 20 centavos. E eu... Imagina, isso deu um quebra-quebra, eu lá na Força Tática tentando amenizar as depredações que estavam acontecendo, quebrando lojas, bancos, tal, com alguns... Aconteceu uma grande revolta. A direita precisa voltar aos movimentos de ruas. Nós estamos marcando agora para o dia 16 de março, já esse primeiro movimento, para começar a chamar a população para as ruas. Somente a população mais carente. Não trazer só a classe média ou a classe A. Trazer a população mais carente que está sentindo agora, que ele voltou, fez o L, mas está arrependido. Tem muita gente. Eu tenho recebido de políticos, principalmente prefeitos, que tiveram um recurso totalmente bem menor do que na época do Bolsonaro. Essa má condução da economia, tem muita gente que fez o L e está muito arrependido. Então a gente quer trazer essa população, mostrar que não é uma causa somente da direita, é uma causa do Brasil. Porque ou a gente para o Lula, ou esse Lula vai parar o nosso país, porque você vê esse movimento da taxa Selic aumentando, a dívida aumentando, o rombo fiscal, o aumento do custeio da máquina cada vez maior, a Janja viajando a todo momento, o aumento do custeio dos ministérios. Isso parece que eles não têm limites. E aí a população nas ruas, a gente vai dar o freio. E aí, isso ganhando corpo, cria um ambiente favorável para o impeachment. Nós temos que começar. A direita tem a obrigação de liderar esse processo. Então, dia 16, aproveitar aqui a audiência, 16 de março, em todo o Brasil. Fiquem antenados nas páginas dos políticos, dos movimentos de ruas, que nós vamos voltar para as ruas para barrar esse desgoverno. Deputado, a gente tem observado nas pesquisas nacionais um traço que é comum a todas as regiões, que é a preocupação, talvez a maior delas, com segurança pública, Sim. que é a sua área de sua especialidade.
E eu gostaria de saber isso. Quais as propostas que o senhor defende para devolver à população uma sensação de segurança que tanto faz falta a cada um de nós, né? O senhor tem diversas propostas, até já aprovadas na Câmara, mas Sim. o Senado põe na gaveta e vice-versa. O que é que o Brasil precisa aprovar ou revogar com urgência? Cláudio, nós tivemos um exemplo agora muito, muito didático em El Salvador. Vendo que aquela teoria do tolerância zero, na época do prefeito de Nova York, ainda funciona. Eu estudei, fui criado dentro dessa teoria, dentro da segurança pública, que é uma teoria bastante eficiente, do tolerância zero. Só que o desgoverno que está aí, o governo da esquerda, ele é um governo que dialoga muito mal com a segurança pública. Só para que a gente tenha uma ideia, né, durante o governo do PT, nós chegamos a ter 70 mil homicídios por ano. No governo Bolsonaro, a gente ainda foi alto, mas nós tivemos uma queda de 70 para 40 mil. Então, nós temos que mudar a mentalidade da segurança. Ou a gente age com muito rigor, ou a tendência é só piorar. As facções criminosas cada vez mais poderosas, entrando já em mercados, em grandes empresas, lavagem de dinheiro, ficando cada vez mais poderosas, elegendo deputados, prefeitos, governadores. Esse é o Brasil que a gente vai ter. Vai virar um México, um grande envolvimento da política com o crime organizado. A gente precisa impedir, que ainda dá tempo. Agora a gente tem que mudar a mentalidade da segurança pública. Ou a gente traz uma mentalidade de tolerância zero para os criminosos, ou o Brasil vai de ladeira abaixo na segurança. Só para ter ideia, agora em Manaus, essa semana, teve um foguetório, não sei se vocês viram. Isso viralizou em todo o Brasil. Aniversário da facção Comando Vermelho. Praticamente todos os bandidos, os aviãozinhos lá, soltaram fogos em toda a cidade. Imagina, toda a cidade. Parecia, sei lá, vitória da Copa do Mundo, algo desse tipo. Assim, um verdadeiro escárnio com a população. E aí a polícia os policiais me ligando que prendiam os infratores lá com rojão de fogo, mas chegava na delegacia, qual é a pena para soltar rojão de fogo? Talvez ali para um crime ambiental, faz um TSO e libera o infrator. Inclusive, estou entrando com um projeto de lei essa semana para linkar um exemplo só, desses foguetórios ligados às organizações criminosas como um crime mais grave, que a gente consiga aumentar a pena. Então, ou a gente reformula o Código de Processo Penal, Código Penal, dá mais autonomia para as forças de segurança para aplicar. E aí tem que ser um apoio do judiciário, porque o judiciário tem que cumprir essa guerra também, porque senão o policial vai ter que responder, vai perder a sua farda. Se não for um trabalho em conjunto, também não funciona. Mas tem algumas coisas que mostram que a sofisticação da impunidade, né? Inventaram um negócio chamado termo de ajustamento de conduta, que dispensa o policial, o delegado, de manter preso o bandido, o vagabundo. O sujeito é preso, vai lá, assina aqui um termo. Assina um termo. Quer dizer, é um papel pelo qual o sujeito se compromete a comparecer a audiências que eventualmente para as quais seja intimado, como se qualquer cidadão pudesse recusar uma intimação, né? Esse tipo de coisa, por que permanece? Não parece ser muito problemático extinguir com essa brincadeira, né? Como também a audiência de custódia, que é outra garantia de impunidade, tem sido usado como transformou, na verdade, as delegacias de polícia numa porta giratória, né? O sujeito, o vagabundo que é preso até em flagrantes, sai da delegacia muitas vezes antes mesmo dos policiais concluírem lá já passei muito por registro isso. da ocorrência, né? O bandido sair na tua frente, tu ainda vai ter que dar o depoimento, ele passar na tua frente. É assim, é triste. Você prendeu o infrator várias vezes, dentro do mês ainda. Esse é o status quo brasileiro. O que eu, estudando um pouco sobre segurança pública, você vê que o governo de esquerda, durante muitos anos, implementou essa política que o bandido é a vítima da sociedade. A lógica, por muitos anos, no nosso país, imperou que o bandido era vítima da sociedade. Então, o foco não era defender o cidadão. O foco parecia que era a reeducação do bandido.
era tratar o bandido da melhor forma possível. E aí nós esquecemos de cuidar da população brasileira. E os criminosos, como a punição muito branda, cada vez mais sem temor à justiça brasileira e cada vez mais se fortalecendo. Cada vez mais criando coragem de cometer. Eu não estou dizendo que só a pena é a solução de toda a segurança pública. Não é só a pena dura que é a solução de toda a segurança pública. Não. Mas sem uma pena dura, a gente não consegue resolver o problema de segurança pública. Porque os criminosos vão ficar estimulados a cada vez a cometer novos crimes. Sabe o que eles estavam fazendo agora? Por exemplo, nós temos o nosso ECA. Eles estão convocando adolescentes para cometer os crimes. Porque a pena é mais branda, o adolescente rapidamente volta para a atividade criminosa. O crime ele vai se adaptando conforme a legislação. Agora, se a gente faz um trabalho em conjunto, um código de processo penal mais rigoroso, código penal mais rigoroso, um trabalho linkado ao judiciário, como foi feito em El Salvador, uma mobilização realmente de Brasil para caçar esses criminosos, só assim a gente vai ter paz no nosso país. Senão, eu não consigo enxergar outra solução. Essa impunidade, um cobertor de impunidade simplesmente por causa da idade, isso numa economia de mercado se chamaria de incentivo, né? Você, na verdade, criou um incentivo para que essas crianças, adolescentes, cometam crimes de forma impune. Imagina um adolescente de 17 anos pratica lá um homicídio, um crime bárbaro, o máximo de pena que ele vai ter é 3 anos de ressocialização. Um reformatório. E aquela família que perdeu seu ente querido, aquela vida que se foi. É o que a gente precisa repensar. Ou a gente repensa isso, ou o Brasil realmente não vai ter caminho para resolver a segurança pública, para levar paz para o nosso povo. Deputado, eu ouço de parlamentares ligados à segurança pública que não foram chamados para participar da construção da proposta do governo. Da nova sobre PEC, né? Isso, do que estão chamando de SUS da segurança pública, uma coisa que não há entendimento nem mesmo dentro do governo. O senhor foi chamado para opinar, para debater sobre essa proposta? Nada. Eu falei no início aqui da entrevista que a esquerda dialoga muito mal com a segurança pública. Eles enxergam a força de segurança pública como os opressores. Inimigos, opressores da população. E minha vida toda foi lutando para mostrar uma outra visão para a população. Que a polícia está ali para proteger o cidadão. Quem tem que temer a polícia são os criminosos. E ele cria uma PEC para coibir mais ainda o trabalho das forças de segurança. Linka os repasses de recursos da segurança pública a esse trabalho de colocar câmeras nos policiais, do uso de algemas, de não usar armamento dentro do presídio. Olha, eu participei de uma chacina, combati uma chacina lá no Amazonas que tinha fuzil dentro do presídio. E o policial não poder usar o armamento. Olha a loucura dessa PEC do governo do PT. Uma coisa que já não está muito longe, que essa semana mesmo o Supremo está até discutindo revista íntima, né? Então eles estão indo na contramão de resolver o problema. Eu não fui chamado para opinar sobre essa PEC, como eu falei, não há um diálogo do governo com os entes da segurança pública. E o investimento na segurança pública é muito pífio. Mesmo com essa PEC, ele querendo pressionar os governadores, não vai surtir efeito para os governadores que querem realmente fazer um grande trabalho. Porque o repasse do governo do PT para a segurança pública é o menor da história. É o governo que menos investe em segurança pública durante os últimos governos. E não tem como avançar na segurança pública sem investimentos. Se eu não vou investir lá nas fronteiras lá do Amazonas. Lá no Amazonas a gente faz fronteiras com os maiores produtores de droga do mundo. Os maiores produtores de cocaína, os maiores produtores de maconha. E de lá, pelos rios do Amazonas, vai distribuir droga para o Brasil inteiro, para a Europa, para as Américas, para o restante da América. Então, se eu não cuidar, que aí é função federal de investimento nas fronteiras, a gente vai ficar enxugando gelo. Vai ficar sempre enxugando gelo, porque sempre a droga está chegando, eles vão se fortalecendo, comprando mais armamento, aumentando o enfrentamento com
com as forças de segurança pública. Então, mesmo com essa PEC absurda que está acontecendo, o efeito dela vai ser muito pífio, porque o investimento é muito baixo do governo federal, do governo do PT, para os estados, para cuidar da segurança Então, no pública. cenário atual, o senhor não vê chance dessa PEC prosperar no Congresso? Não consigo enxergar essa prosperidade. Só se a gente lá, e a gente tem essa autonomia, de mudar totalmente o texto. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente virar o jogo. É escolher um bom relator e construir um texto totalmente diferente do que está aí. Deputado, a informação que a gente tem é que o senhor recebeu um convite, meio convocação, para ser candidato ao Senado Federal pelo Amazonas, convidado pelo presidente, ex-presidente Bolsonaro. Procede? Como é que está esse projeto? Procede. Acabei de participar de uma reunião com o presidente Bolsonaro e nós tratamos sobre isso. Inclusive, já levei uns prefeitos lá para tirar foto com ele, já para fazer o trabalho de base, o trabalho político. Então, e o Bolsonaro está muito focado na eleição do Senado Federal. Por quê? Porque, e no último, não sei se você viu o último discurso dele, ele falou assim, dê-me a maioria na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que eu mudo o Brasil. Porque hoje, se você não tem a maioria no Congresso, você não consegue fazer um grande trabalho. O Congresso, ele consegue amarrar o trabalho do presidente. Né? Então, acho que na época de 88, quando criaram a Constituição, acho que era para ser uma Constituição parlamentarista, aí fizeram um plebiscito e o povo queria presidencialismo, só que ficou uma Constituição parlamentarismo, mas com um regime presidencialismo. Então, o Bolsonaro entende que precisa da maioria do Congresso para fazer mudanças estruturais no nosso Brasil. Então, ele vai estar muito focado, e ele aprendeu dos erros passados, que ele precisa focar muito nas eleições, tanto de deputados federais como dos senadores, que ele precisa da maioria do Congresso. E a do Senado tem um gostinho especial, porque é o Senado que fiscaliza o STF. É o Senado que pode pautar um impeachment, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Então, nós precisamos de senadores que não tenham rabo preso com o STF, que tenham coragem de pautar, caso tenha todos os requisitos, e que hoje claramente tem, né, dos absurdos que, inclusive, saiu até a Operação Vaza Toga, mostrando como a eleição de 22 teve interferência do ministro Alexandre de Moraes. Ficou muito claro isso na Vaza Toga. Inclusive, a OEA estava ontem reunido com diversos parlamentares. Tudo isso está sendo relatado para as cortes internacionais. Então, eu estou muito feliz de ter sido escolhido pelo presidente Bolsonaro para fazer essa pré-candidatura. Ainda está muito cedo, ainda estamos em 2025, a eleição é só em 2026. Vamos trabalhar muito ainda como deputado federal, mas ter a honra de ter sido escolhido pelo presidente Bolsonaro me deixa muito feliz. Agora eu tenho que trabalhar, fazer meu trabalho de base, crescer ainda na visibilidade do trabalho que nós temos aqui, para que a gente possa consagrar vitorioso nessa eleição. E em 26 a gente vinha muito forte, tanto para ganhar a presidência da República com o presidente Bolsonaro, e dar a maioria para ele do Senado e da Câmara dos Deputados. É importante lembrar que em 2026 vão estar abertas 2 vagas por estado para o Senado Federal, e essa briga geralmente é uma briga de foice, né? Porque é uma eleição majoritária. É uma eleição estratégica. E justamente. Eu digo que é uma eleição que o segundo voto, às vezes, é o voto campeão. Porque tem um candidato ali que pega muito o segundo voto, ele vai pegar voto de vários candidatos. Então, ele pode até sair o primeiro colocado, sendo o segundo voto da grande maioria. Então, é uma eleição bem estratégica que a gente precisa construir uma eleição vitoriosa. Então, estou repensando tudo isso aí, quem são os adversários, quem pode nos ajudar numa eleição como essa. O senhor acha que o Amazonas ali, então, vai ter uma bancada no Senado mais conservadora? Porque agora quem tenta... sai o senador Eduardo Braga, né? O mandato dele expira agora. O senador Plínio Valério também. Provavelmente o governador Wilson Lima deve vir também. A tradição de 2 vagas, com algumas exceções, e o estado do Amazonas é dividido, a capital é mais de direita, o interior é mais de esquerda. A tendência é fazer um senador de direita e fazer
um senador de esquerda. Mas, lógico que com essa estratégia do segundo voto, o jogo pode mudar. A gente pode fazer, de repente, 2 senadores de direita. Então, há essa possibilidade de a gente sair com uma votação muito maciça da capital e buscar uma boa votação no interior. Isso, há uma esperança até de fazer 2 candidatos da direita. Mas a tendência é fazer um senador da direita e um senador da esquerda. Senador, voltando um pouco. Obrigado. Futuro Obrigado. senador, quem sabe. Claro. Né? Já recebo toda essa energia positiva. Voltando um pouco à questão da segurança pública, tem um debate que se trava no Brasil hoje com relação ao financiamento público de shows e apresentações de artistas contratados com dinheiro público que fazem apologia ao crime organizado, ao tráfico de drogas e até à pedofilia. Né? Tem um sujeito aí que... artistas, entre aspas, né? Sim. Que fazem sucesso em praça pública com esse tipo de apologia. Uma vereadora de São Paulo entrou com um projeto, ela foi até ameaçada de espancamento. Foi a Zoe, que entrou? Lembra? Foi uma vereadora ligada ao MBL. A Amanda, alguma coisa. Amanda... Ela chegou a ser ameaçada até de morte, de agressão e tal, pelos adversários. E aqui em Brasília, outros estados também têm um projeto muito semelhante, e a alegação do PSOL é uma coisa muito curiosa, da esquerda de uma maneira geral. Eles dizem que esse projeto é um filtro ideológico para a manifestação artística. Eles confundem até isso, né? Ideologia com crime, né? Mas apologia ao crime é crime. Está tipificado a conduta no Código Penal. E assim, qual a dificuldade que o Congresso Nacional tem de aprovar uma lei federal que proíba isso? Né? O que a gente está assistindo são as câmaras municipais, Sim. as assembleias legislativas. Porque geralmente o recurso é da prefeitura aqui, desses shows. Mas eu acho que, sim, se é uma legislação, a gente pode trabalhar uma legislação, e se for o Código Penal, é de responsabilidade do Congresso Nacional. Fazer. O que intriga é por que o Congresso ainda não legislou sobre isso, né? É um bom questionamento. E aí vem a pergunta, isso é o quê? É influência? O senhor percebe a influência no Congresso e em outros setores também da economia e da política, do crime organizado? É algo que me preocupa muito. Eu vi o quanto, somente no interior do estado do Amazonas, eu vi de perto isso, por ser de lá, como o crime organizado está entrando na política, fazendo vereadores, prefeitos, influenciando o processo eleitoral. Então, nós temos que ficar, assim, de orelha em pé, desconfiar. É um questionamento legítimo. Por que a gente não está com todas as forças combatendo o crime organizado no nosso país? Por que a gente tem dificuldade de tirar um líder de uma facção criminosa de um presídio para outro? Por que o Estado se acanha tanto a enfrentar esse crime organizado? Será que não tem forças políticas por trás disso? É um questionamento muito legítimo que a gente precisa se aprofundar. Com certeza. E sobre a apologia ao crime, eu acho que a vereadora está corretíssima. Acho que isso precisa estar em todos os municípios. Vamos tentar, receba essa sugestão, tentar alguma legislação nacional dentro do Código Penal, talvez, uma punição. Vou pensar com os nossos técnicos o que a gente pode fazer a nível nacional. Mas a prefeitura, usar o recurso da prefeitura, a vereadora está corretíssima. Pelo menos que nos poupe aos contribuintes, aos pagadores de impostos, está sustentando Imagina, esse tipo de coisa. O teu dinheiro sendo utilizado para fazer apologia ao crime, Exato. você se sente até participante desse ato criminoso, né? Só para dar o devido crédito, a vereadora é a Amanda Vettorazzo, que apresentou o projeto de lei anti-Oruan, que é um cantor... Se eu não me engano, acho que o Kim Kataguiri lançou, pode até pesquisar... No âmbito federal. No âmbito federal, o Kim Kataguiri lançou esse projeto. Como é do Bembele, eu acho que deve ter sido já pode ser. Esse Oruan é um cantor filho do traficante Marcinho VP. Sim. É curioso como até agora o Congresso Nacional não legislou sobre isso. É um negócio gravíssimo. Sim, como já tem esse projeto, agora eu recordei, tem um projeto aqui em Kataguiri, a gente pode pedir uma urgência. Quer dizer, falar mal do Supremo nas redes sociais não pode. Agora, fazer apologia ao crime, isso pode. Brasil, país das avessas, né? Quer dizer que o criminoso que está lá te assaltando, levando droga nas escolas para o teu filho, a gente passa a mão na cabeça. Agora, a liberdade de expressão... O Eduardo Bolsonaro, agora essa semana passada,
fez um discurso na tribuna criticando a Polícia Federal, foi intimado agora. As pessoas não estão respeitando nem mais a Constituição brasileira, a imunidade parlamentar, lá no artigo 53, que o parlamentar, o deputado, o senador é imune por quaisquer de suas palavras. Especialmente na tribuna da Câmara dos Deputados. Especialmente na tribuna, em qualquer lugar, mas na tribuna é um lugar sagrado. Se você tem medo, daqui a pouco eu já vi, Cláudio. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, um pouco antes de deixar o cargo, ele fez essa recomendação aos deputados para ignorarem esse tipo de intimação, né? Não, sim, ele fez e o Eduardo já fez outro vídeo já contrapondo isso. Espero que nenhum deputado vá nessa intimação da Polícia Federal, viu? Marcelo Van Hatten, outros deputados também foram intimados. É um verdadeiro absurdo que está acontecendo no nosso país. Porque se o próprio Supremo não respeita a Constituição, as outras instituições começam a se sentir à vontade também para não respeitar. Agora, deputado, eu queria mudar um pouco o tema, mas eu gostaria de ouvir o senhor sobre um projeto que o senhor apresentou propondo alteração no Bolsa Família, que virou um programa que o governo acaba usando para dar uma maquiada em dados como o desemprego. Diz que o desemprego acaba, né, há uma redução no desemprego, segundo o governo, mas não considera as pessoas que estão inscritas no Bolsa Família. O senhor apresentou um projeto que acaba alterando esse programa social e dando ali um incentivo, uma empurrada em quem está nesse assistencialismo a entrar no mercado formal de trabalho. Como que o senhor propôs ali? Qual que alteração é essa? Rodrigo, a gente tem que entender que o projeto do Bolsa Família, ele tem que ser uma rampa social. Ele tem que socorrer aquela pessoa que está num momento difícil, que perdeu o seu trabalho, que está com dificuldade de conseguir um emprego. E aí ele não pode deixar a sua família passando fome. Então ele recebe esse auxílio. Mas que ele tenha outros estímulos, condições de voltar para o mercado de trabalho. A gente não pode, os dados do IBGE agora que considerou quem recebe Bolsa Família como se estivesse participando de emprego. Bolsa Família não é emprego. Bolsa Família é um auxílio, é uma ajuda, é emergencial, para aquele momento específico que a gente... Agora que o Estado tem que construir essa rampa, que ele tem o auxílio, mas que depois ele tenha condições de entrar no mercado de trabalho. Ele precisa ser estimulado para entrar no mercado de trabalho. Tanto que na época do governo Bolsonaro, nós fizemos, nós colocamos um artigo na minha época era Auxílio Brasil, que mesmo que ele conseguisse um trabalho, ele passaria 2 anos ganhando o Bolsa Família. Por quê? Porque hoje você quer contratar uma pessoa que ganha o Bolsa Família, muitas vezes o que é que ele tenta negociar com o empregador? Que não assine a carteira dele. Que ele trabalhe, que ele ganhe por fora. Fique na informalidade. Que fique na informalidade e continue recebendo o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, como está, ele acaba estimulando, em grande parte, a informalidade. Bolsa Família não pode participar de um pleno emprego, como o governo está tratando o Bolsa Família como um pleno emprego. Então, se eu aumentar mais o Bolsa Família, eu estou criando mais empregos no Brasil? Não. Eu tenho que estimular o mercado produtor, a cadeia produtiva, estimular o turismo, a indústria, trazer as pessoas, a melhorar a capacidade técnica das pessoas, linkar o Bolsa Família a cursos técnicos. Dar essa oportunidade para a pessoa criar essa rampa social e sair do Bolsa Família, porque senão a gente não vai conseguir ter um país grande. Os municípios não vão crescer porque eles vão ficar aprisionados no Bolsa Família. O ministro do Desenvolvimento, acho que o cargo era ministro do Desenvolvimento Agrário, no primeiro governo Lula, ainda era Fome Zero, era um político mineiro chamado Patrus Ananias. Sim. O Patrus Ananias, na época, cometeu o erro de sugerir no governo que se criasse uma espécie de porta de saída para o Bolsa Família. O Bolsa Família, o beneficiado não pode ser condenado a receber o Bolsa Família para sempre e virar dependente disso. Por conta disso, foi demitido no primeiro governo Lula. Eu vi uma comparação da lógica do PT. O próprio Lula fez um discurso. Qual foi um discurso de acho que era um sindicato em São Paulo, que o Lula estava participando, e ele disse o seguinte: olha,
o trabalhador começa a ganhar um pouco mais e deixa de votar no PT. Então, isso está muito entronizado nos políticos do PT. Então, se a população prosperar, ela deixa de votar no PT. Então, qual é a lógica deles? É continuar ainda deixando a população na miséria para eles continuarem votando no PT. E aí, só que está dando errado. Essa atrapalhada na economia que eles estão fazendo, essa inflação alta, juros altos, mais impostos, está criando uma revolta nessa população que está ganhando Bolsa Família, mas o valor do Bolsa Família está cada vez menor, porque a inflação é o imposto mais danoso que existe. A comida está ficando cada vez mais cara. E aí eles estão acordando para isso, e esse jogo tá virando. Deputado, muito obrigado. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, que a gente está chegando no fim do nosso horário. E volte sempre, deixa um convite aqui para voltar sempre, a gente tem muito assunto para discutir. Não, tem muito assunto ainda, porque esse governo não para de dar assunto para a gente, e a gente precisa alertar a população, a gente precisa se unir. 16, aproveitar a audiência de vocês para reprisar que no dia 16 de março agora vamos fazer uma grande manifestação. A gente precisa barrar esse governo, criar um ambiente favorável para o impeachment do Lula, ou a gente barra o Lula, ou o Lula vai parar o Brasil. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Boa tarde.